E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. É o segundo episódio do Fator Anímico, nosso podcast que vai ao ar às quintas-feiras de manhã, né? Um podcast gravado, podcast sem cortes, como todos os outros, e bem antidemocrático como nenhum outro. Porque, mais uma vez, aqui vocês comigo, o Pablo Miranda, um grande amigo que topou esse desafio de fazer esse trabalho aqui com a gente no Rankings do Futebol Brasileiro. Seja muito bem-vindo ao canal, se é a sua primeira vez aqui. Vou pedir logo a gentileza do like, para você também se inscrever no canal, acionar o sininho, porque é assim que o YouTube vai avisá-lo quando tiver vídeo novo aqui no canal Rankings do Futebol Brasileiro. Espero que goste do vídeo e vamos logo já falar sobre os assuntos da semana, tudo aquilo que aconteceu desde a última quinta-feira para cá. Tudo bem, Pablito? Tudo bom? Bom dia aí a todos, né? Bom dia, Rui. Bom demais. Então vamos logo com a primeira pauta aí, para a gente não perder tempo. Já está aparecendo na tela para vocês. É sobre a seleção brasileira, sobre essa última rodada das eliminatórias, os últimos jogos, e aquilo que vem apresentando o time do Tite. A respeito do nível de jogo da seleção brasileira, a gente fazer uma pequena discussão aqui, uma pequena conversa sobre como que você vem vendo a evolução da seleção, principalmente do ano passado para cá, quando o Tite vem aí promovendo algumas mudanças, fazendo alguns testes, a respeito do patamar, vamos dizer assim, como fala bem o Bruno Henrique, em que patamar que a seleção brasileira se encontra e se vem evoluindo, qual que é a projeção aí para a chegada na Copa do Mundo, o que essas mudanças do Tite aí representam, como que você está vendo o atual panorama aí da seleção brasileira, também levando em conta esse último jogo, um jogo que foi aí contra a Argentina, que ganhou do Brasil na Copa América aqui, foi um duelo importante, um teste importante. É um momento em que também os europeus olham um pouco mais aqui para a eliminatória sul-americana, quando tem um Brasil e Argentina, foi um jogo que terminou 0-0, não foi um jogo ruim, a atuação do Brasil não foi ruim, já com vários jogadores aí que não costumavam aparecer na seleção brasileira. E como que você está vendo o atual estágio da seleção, Paulo? Olha, a seleção brasileira, o Tite tem um grande problema, né? Ele precisa suprir expectativas em relação à participação das eliminatórias do Brasil na temporada passada, né? Antes da Copa do Mundo de 2018. Essa participação nas eliminatórias, né? Antes da Copa de 2018, foi quando o Tite assumiu a seleção. Ele assumiu e foi avassalador, né? Se a gente pode dizer assim, o Brasil foi campeão, né, das eliminatórias com o pé nas costas, praticando um bom futebol, dominando os adversários, mostrando que havia uma superioridade, de fato, em relação às outras seleções sul-americanas. Essa eliminatória, né, essa temporada de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 já demonstra um futebol um pouco mais travado, né? Menos pressão sobre os adversários, né? As linhas mais baixas, não tão altas como ele jogava, e isso faz com que a gente ache que a seleção brasileira não está tendo um bom desempenho, né? Mas eu acredito que seja até um pouco... Apesar da pontuação. Apesar da pontuação ser boa, muito boa, o Brasil caminha para ser novamente campeão das eliminatórias, né? Se a gente pode dizer assim, que há um campeão das eliminatórias aqui. O caso é que a expectativa sobre a seleção sempre é muito grande. A última eliminatória fez com que a gente também acreditasse que as eliminatórias têm que ser um lugar onde o Brasil demonstre muito futebol, que ele mostre toda a sua superioridade sobre as outras seleções sul-americanas, mas não funciona assim mais. O futebol está muito equiparado. Ele tem convocado meninos mais novos, principalmente lá da Europa, né? Promessas do futebol brasileiro que estão lá na Europa, né? Dessa última vez agora, no lugar do Lucas Veríssimo, ele convocou o Gabriel Magalhães, né?
um bom zagueiro do Arsenal, que lá às vezes é titular em alguns campeonatos, nem sempre ele atua como titular também, porque o Arsenal tem bons zagueiros. Ele levou o Gabriel Chapecó, goleiro do Grêmio, goleiro reserva do Grêmio, né? Ele tem levado o Matheus Cunha, que foi campeão olímpico com a seleção brasileira, com uma boa participação nas Olimpíadas. Ele tem tentado fazer algo diferente, né? O Paquetá, o Vinícius Júnior, que surgiram aqui no Flamengo como grandes promessas também. O Rafinha, que na Liga Inglesa, que é uma das principais ligas do mundo, é um dos melhores jogadores da liga. Então, eu acho que o Tite tem tentado fazer o máximo de coisa possível para injetar fator anímico na torcida brasileira, para que a gente possa acreditar na próxima Copa, que nós possamos sair campeões. Agora, o menino Neymar, né? Tem gente que ainda chama de menino, né? O menino Ney, ele não tem apresentado o futebol que a gente espera dele. Agora, a gente não sabe o que está acontecendo com ele, se é fator físico, psicológico, anímico. Se realmente ele é anímico, se ele não quer mais jogar pela seleção, mas sempre que ele joga, ele faz um bom papel, ele é acima dos demais, né? Aqui nas eliminatórias sul-americanas são poucos jogadores que têm o nível dele, né? A gente pode falar do Luizito Soares, do Lionel Messi, e é meio difícil a gente encontrar outros jogadores que estejam nesse mesmo patamar, embora o Luizito já não venha no seu melhor momento da carreira, e o Messi também, apesar de ser a grande estrela, uma das grandes estrelas do futebol, junto com o Cristiano Ronaldo, os dois maiores jogadores da atualidade. Né? Sim. Então fica difícil, apesar da FIFA entender que seja o Lewandowski, né, na última bola de ouro, e também aparecerem vários outros quando fazem essas listas de melhores jogadores do mundo, às vezes entre o Messi e o Cristiano Ronaldo, devido à temporada que eles jogaram, mas são as duas grandes referências. Então, acho que o Tite tem um grande problema, porque nós assistimos hoje muito futebol europeu. A Eurocopa foi um fenômeno, né, de espectadores, de público. Estava havendo ali naquele momento a reabertura dos estádios na Europa, durante a pandemia ficaram fechados. A gente nem pode dizer pós-pandemia ainda, né? Mas pós o momento do estádio estar proibido de ser frequentado, né, pelo público. Então, esse fenômeno atraiu muita atenção e os olhos de todo mundo para o futebol europeu. E a gente aqui, com a seleção brasileira, não pratica ainda o nível do futebol europeu, né? A gente ainda precisa de muitos testes, né? Para chegar na Copa e dizer, o Brasil é um dos francos favoritos. Só vencer as eliminatórias, só ser o melhor das eliminatórias, não te gabarita dizer isso. Sim, disparado, né? O Brasil parece que vai vencer a eliminatória aí com a maior pontuação desde que passou a ser com 18 jogos, né? Só que as eliminatórias, seleção de um modo geral, não sei se você entende assim também, para mim é sempre muito ambíguo, porque a gente fala, por exemplo, de coisas que são muito importantes nos clubes, mas que a seleção ela é desfavorecida, né? Por exemplo, entrosamento, né? Porque a seleção vai lá, reúne, joga 2, 3 jogos, geralmente é 2, né? Ultimamente vem sendo 3 por causa de jogo adiado, de eliminatório e tal. Aí depois vai reunir de novo 2 meses depois. Aqueles caras ali vão treinar nos seus clubes, não vão entrosar, não vai ter uma continuidade. Aí chegam meninos jovens aí, por exemplo, às vezes estão na seleção, mas não entram em campo. Né? Ao mesmo tempo, a gente percebe também que como são os principais jogadores dos países, eles dependem um pouco menos disso, né? De um entrosamento, de uma continuidade, porque são caras que realmente sabem jogar bola, né? Mas sempre fica aquela coisa assim de não dá para saber muito bem como que vai chegar na Copa, porque tá longe ainda. Mas como que você vê, por exemplo, a entrada desses jogadores, principalmente os jogadores de frente que acabaram tendo mais oportunidade, né? Que foi o Rafinha, o Matheus Cunha, o Vini Júnior, o Antony, que são jogadores que não estavam muito no radar da seleção um ano atrás, um ano e meio, né? Sim, o Antony, inclusive, vai muito bem, né? No Ajax da Holanda. Quem acompanha aí a Liga dos Campeões, né? Pode ver que ele tem tido boas atuações. Olha, os jovens que o Tite tem levado, eles têm sido os melhores jogadores da seleção, né? Eles têm participado mais dos jogos, eles têm feito mais
ações durante os jogos, né? A gente tem visto agora até algumas coisas mais plásticas do futebol, né? Lambretas, chapéu, canetas, né? O Neymar, que era o homem que concentrava isso Era nele o na único, seleção, né? agora parece, era o único, né? Agora parece que nós temos mais jogadores com essas características desse futebol arte que a gente tanto sente falta, né? Sim. Que é muito cobrado, principalmente pelas gerações da década de 80, de 70, né? Onde o Brasil demonstrava o futebol muito plástico, né? O futebol arte, de fato. E, embora a gente tenha essas convocações dos jovens, né, dos meninos mais novos pelo Tite, a gente ainda tem a deficiência de precisar da experiência, né? A gente tem deficiência no fator experiência, né? Na verdade, não deficiência em precisar da experiência. Mas a experiência é muito importante para disputar uma Copa, né? O Neymar seria esse homem, porque ele já tem uma experiência também. O Marquinhos, zagueiro, né? A gente pode ver aí o goleiro, o Alisson, que também já disputou uma Copa, né? Então a gente precisa não só dos jovens, mas também de que esses jogadores mais experientes rendam um pouco mais de futebol, né, na seleção brasileira. Entendo. Recentemente o Brasil jogou com a Argentina, né? Uma questão que você acabou de apontar aí, que é a questão de entrosamento, né? Na Argentina acaba que funciona bem o Di Maria com o Messi, agora o Messi foi jogar no PSG junto com ele, e isso eu acho que faz muita diferença. A gente percebe que quando às vezes chega uma seleção e é campeã do mundo, tem vários jogadores que jogam na mesma equipe, às vezes a base de uma seleção campeã do mundo é uma equipe, né? É um clube de futebol normal, então a gente percebe que isso faz diferença mesmo para o entrosamento, até porque o calendário muito atribulado, não só o nosso, como o europeu também, né? E acaba que a questão da pandemia piorou ainda, né? O problema do calendário. Então a gente vê que o fator entrosamento é o grande vilão mesmo. Eles têm tempo de um treino, né? De descanso, de condicionamento, né? De recuperação e jogar. Acaba que o jogo é o grande momento de entrosar. E o jogo Brasil e Argentina acabou não sendo um jogaço, mas foi um bom jogo. E esses jovens jogadores que você pediu para eu comentar foi o grande destaque, com as jogadas de efeito, jogadas plásticas, e principalmente o Rafinha, né, que acabou não sendo marcado em cima dele uma falta grave do zagueiro Otamendi, né, que deveria ter sido expulso, né, os manuseadores do VAR, vou dizer assim, né, os homens do VAR que estavam na cabine foram até suspensos, né, por não marcar essa infração grave totalmente, e foram esses meninos que deram trabalho, Rafinha, Paquetá, Vinícius Júnior, né? De modo geral, os homens da frente. Você até tocou no ponto importante aí, até para a gente fechar essa pauta já ir para a próxima também, para encerrar, que é um fator cada vez mais incomum também ter vários jogadores de um mesmo time, né? Porque a gente sabe que agora o futebol europeu, que é da onde vem a maioria dos jogadores, já está muito globalizado, então acaba sendo mais difícil. Mas antigamente era muito comum mesmo, né? E era importante para as seleções também, acho. E continua sendo, né? Agora, para encerrar, como eu disse, a gente precisa que essa nova geração de futebol também tenha vontade de vestir essa camisa da seleção. Sim. E não é só pela questão de status no futebol, de melhorar a carreira financeiramente, de estar nas primeiras prateleiras do mercado, é realmente ter gosto, né, pelo país, né, pelo povo, pela cultura, e o momento político, econômico que nós estamos vivendo não ajuda. Não ajuda, né? Eu acho que está tendo... A gente pediu tanto tempo uma renovação, né? Parece que agora está acontecendo com esses jovens aí, né? Diferente, acho que o Brasil está renovando mais que a Argentina, inclusive, você citou aí. Sim, os caras que estão aí há muito tempo, né? O grande fator positivo para a Argentina, acho que foi a descoberta desse goleiro agora, que inclusive ajudou eles bastante na Copa América, né? A última vez que eu me lembro de um goleiro bom na Argentina, eles foram vice-campeão do mundo em 86, né? Com o Goicoechea salvando pênaltis, defendendo, e eles só não foram campeão por um erro de arbitragem mesmo, né? Que acontecia bastante na Copa do Mundo. Em 90, até, né? Que você está dizendo. 86 Isso, 86 eles foram campeões. A mão de Deus, né? Só para encerrar aqui... que é outro erro da arbitragem, né? Então parece que o erro de 90
meio que compensa o erro de 86, né? Então eles foram Sim, prejudicados. E eu acredito que nesse momento agora, se tem alguém que está empolgado com a sua seleção, é o torcedor argentino, e é quem necessita de um título com o Messi para realmente fechar com chave de ouro esse ciclo desse jogador, né? E a torcida argentina espera muito isso. com certeza. Eu acho que se a Copa fosse esse ano e no final do ano passado, a gente teria menos motivos para acreditar numa boa campanha do que agora. Agora, com essa renovação, assim, pelo menos para mim, acho que é algo novo que pode ser importante. Eu vou colocar na tela Uhum. aqui só para encerrar como curiosidade as 13 Sim, seleções que já estão classificadas para a Copa do Mundo do Catar, né? Que na verdade é o Catar e mais 12. Tá aí na tela. É o Catar, duas aqui da América do Sul e as 10 campeões de grupo lá na Europa, né? Porque lá na Europa é assim, tem 10 grupos, os 10 vencedores dos grupos vão direto para a Copa e os segundos colocados fazem um mata-mata para ver quem entra, né? Com o restante aí das a 5 vagas repescagem. da Europa. Exatamente, muito bem lembrado. Nome, repescagem. E aí vocês estão vendo na tela, Catar, Brasil e Argentina. A Argentina acabou conseguindo a classificação agora, né, nessa última rodada de jogos aí. E lá na Europa, que já tinha classificado Alemanha e Dinamarca há mais de um mês, agora também já classificou França, Bélgica, Espanha, Croácia, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda. Se eu não me engano, a Holanda ficou de fora da última, né? Agora tá Ficou de voltando fora. aí para a Copa do Mundo. Então, só como curiosidade Holanda, mesmo pra Itália gente. ficaram de fora. Itália também? Olha, É. então é só como curiosidade pra gente. Itália eu acho que tá na repescagem, tá? Tem que Sim. confirmar, tá, né? Então Ah, agora pra gente sim. passar para a segunda pauta aí, já entrando no assunto do Campeonato Brasileiro, né? Que é justamente a disputa pelo título entre Atlético e Flamengo. É legal porque a pauta vai mudando de acordo com os jogos, né? Eu já tinha até preparado uma outra arte, descartando o Uhum. Flamengo da disputa pelo título, porque tava empatando ontem com o Corinthians, né? Aí teve o gol do No Bruno último Henrique lá no minuto, último hein? minuto, aí eu tive que refazer a arte, né? A arte que Lance a gente ia maravilhoso. usar era contra qual É. adversário que o Atlético vai ser campeão, né? Aí agora o Flamengo fez o gol, aí a Um pergunta lance maravilhoso ontem no Maracanã do Rodinei, uma canetinha bárbara, uma né? jogadaça, né? Um cruzamento perfeito, a Como que jogada o do Bruno cara Henrique que me tinha toma a lambreta acusado daquela até ali? uma lesão. Lambreta não, né? Mas Xandribe da vaca do Caneta, Rodinei é. ali. Caneta? Foi caneta? Ah, ali é uma Ah, canetinha, né? O cara e foi todo, né? O o Bruno famoso foi Henrique, todo. O cara veio e foi todo. ali naquele movimento ali, não tem jeito com o Bruno Henrique, não. O Bruno Henrique não Eu perde já gol levei, daquele. eu já levei, eu como jogador na época de amador, já levei muito esse drible. O cara passa a bola debaixo de suas pernas na lateral ali, Eu você fazendo a imagino. cobertura e você vai todo, aí pode cruzar à vontade, que a área é Pessoal, toda se dele. vocês conhecerem o papo pessoalmente, vocês vão perceber que o cara toma um drible desse mesmo, não tem jeito. Já vi muito gol do Bruno Henrique daquele jeito, hein? Muito gol do Bruno Uhum. Henrique. Ele Eu é acho que eu o já vi uns melhor 10 gols do cabeceador que Bruno. nós temos. Também acho. Ninguém cabeceia igual ele mesmo, não. De É, forma nenhuma. então, a pergunta aí é se temos um campeonato. Vou até colocar aqui a tabela, né, na tela, para a gente falar sobre o que precisa acontecer. Vou deixar a tabela aqui na tela, vocês vão descansar um pouquinho da minha cara e do Pablo aí, deixar uns minutinhos na tela. Né? O que tem que acontecer para o Atlético ser campeão? É bem menos do que o Flamengo, né, Pablo? O Flamengo ele precisa praticamente ganhar todos os jogos daqui para frente. E a gente sabe que isso não é tão simples no futebol. Mas ao mesmo tempo, eu ainda vejo o Flamengo como o melhor time. O Flamengo, para mim, ele tem mais condições de conseguir vitórias sem tanto esforço, sem precisar, igual o Atlético no último jogo agora. Fez um gol no final do primeiro tempo e não conseguiu fazer mais nenhum gol e passou o segundo tempo inteiro podendo tomar um empate, né? Eu não vejo o Flamengo assim com tanta dificuldade para vencer jogos, mas até voltando, a gente sempre volta no nome do programa aqui, né? O fator anímico do Atlético para mim no atual momento é melhor. Então assim, fica aquela situação, se fosse um outro time, mesmo que tivesse ganhado ontem, eu não mudava a pauta não.
Continuaria falando que era questão de tempo, contra qual adversário que vai ser, mas sendo o Flamengo, eu ainda tenho um respeito muito grande, porque pelo que esse time já mostrou que é capaz, né? Agora nós já voltamos para a tela de novo, Pablo. O Pablo não vê a Sim, tela aqui não, pessoal. Só eu que vejo. relembrando o primeiro programa, né, o programa passado, o Fator Anímico, que nós fizemos aqui, nós apresentamos o podcast, né? A gente dizia sobre a necessidade do Flamengo de se afirmar como segundo colocado, que seria uma catástrofe para o Flamengo não ser o vice-campeão dessa edição do Brasileirão, né? Ele que agora, atualmente, é o bicampeão, né? Então, se a gente parar para pensar, essa vitória de ontem foi uma grande vitória para essa intenção do Flamengo de ser o segundo colocado brasileiro. Né? Mas tá fácil essa intenção. Palmeiras não. Palmeiras desistiu, né? Tem um jogo a menos ainda que o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras tem um jogo a mais, né? Que o Flamengo. O Palmeiras tem um jogo a mais que o Flamengo nessa disputa pelo segundo colocado, né? Pontos a menos. Pela vice-liderança, né? Não acho que o Atlético vai perder essa oportunidade, né? Ele está com a faca e o queijo na mão, depois de muitos anos. Tem uma estrutura muito boa, um técnico bom, né? Os jogadores estão voltando das seleções, que estavam convocados, né, para esses jogos de eliminatória. Então, agora vai fazer os jogos com esses jogadores todos à disposição. E o Flamengo tem essa final da Libertadores com o Palmeiras, que ele precisa alimentar no torcedor e nos próprios jogadores a confiança que em algum momento faltou, né? Que em algum momento faltou para ele ser atualmente o campeão brasileiro, estar disputando com mais força o título brasileiro. Sim. Eu vou colocar de novo aqui só para... Eu não ia fazer conta não, mas só para o pessoal entender aqui, né? O que precisa acontecer para o Flamengo ser campeão? É que se o Flamengo ganhar todos os jogos, o Atlético vencer 4, mesmo assim não dá para o Flamengo. Faltam 6 jogos para o Atlético. Né? Se ele ganhar todos, o Atlético vencer 3 e empatar 2, mesmo assim o Galo é campeão. Mas se ele vencer todos, o Atlético vencer 3 e empatar 1, o Flamengo é campeão. Então o Flamengo precisaria vencer todos? Não, mas aí a campanha do Atlético teria que ser bem abaixo do que vencendo. Porque se o Flamengo der um tropeço, o Atlético consegue ser campeão com 3 vitórias, que é metade do aproveitamento. 3 vitórias e 3 derrotas, por exemplo. Se o Flamengo der 2 tropeços, aí o Atlético consegue ser campeão com apenas 2 vitórias daqui para frente. Então o Flamengo está mais ou menos proibido de tropeçar. Esse que é o grande problema. Né? Porque se o Flamengo não pode tropeçar, ele tem que fazer uma campanha daqui para frente perfeita no Campeonato Brasileiro, e ele tem um momento pré e pós-Libertadores que de certa maneira pode acabar atrapalhando, virar essa chavinha para o Campeonato Brasileiro, né? Então é muito difícil a missão do Flamengo, por isso que os sites dão uma porcentagem tão grande aí pro Atlético, né? Agora na tela, Pablo, eu tô colocando os jogos restantes de Atlético e Flamengo, pra gente tentar analisar, né? Então, antes da Libertadores, o Atlético tem o Juventude em casa, pode ser a 14ª vitória do Atlético seguida em casa, mas o Juventude vem 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, né? Então não é um time assim que vai chegar no Mineirão e vai ser presa fácil, não. Os caras estão no último momento aí, tentar escapar do rebaixamento, e vem de 3 vitórias seguidas, né? Então pode ser um jogo difícil, mas o Atlético segue sendo favorito. O interessante desse sempre acontece isso, Rui. Oi? O Campeonato Brasileiro sempre tem isso, né? O Campeonato Brasileiro sempre tem isso. Às vezes um time tá indo muito bem, igual o Atlético vem. Aí, para ele confirmar essa fase, para confirmar o título, para ficar muito mais perto disso, ele encontra um pedregulho no meio do caminho, que às vezes está brigando pelo rebaixamento, às vezes está na zona de rebaixamento, e não tem jogo fácil, é um jogo tenso. Sim. Eu tô tentando até, Pablo, deixar nós na tela aqui, acho que vai dar, ó. Deixar nós na tela e os jogos restantes. Só tudo aqui ainda é muito teste, viu? Aí estamos aparecendo nós na tela. Acho que vai ser melhor. Vamos testando, porque a partir da semana que vem, aí a gente já faz diferente também, né? Aqui é eu que faço aqui o vídeo ao vivo. Eu tô aqui em casa, em Divinópolis, o Papo tá lá em Belo Horizonte, né? Então a gente tem certas limitações aqui também da tecnologia.
tanto da tecnologia quanto do manuseio da tecnologia, né? Eu não sou o mais indicado aí para estar aqui fazendo isso, né? Nós somos os apresentadores e técnicos do programa, né? Exatamente, fazemos tudo ao mesmo tempo. Na verdade, eu faço tudo, o Pablo só fala, né? Mas aí, ó, tô colocando na tela aí os jogos restantes, porque o interessante dessa lista de jogos restantes é que Atlético e Flamengo é favorito em todos. Então, assim, isso é favorável ao Atlético. É porque se ambos são favoritos a todos, significa que não é possível que o Atlético vai conseguir, sendo favorito em todos os jogos, ter 4 tropeção daqui para frente. Né? Porque se o Flamengo tiver um tropeção, até precisa ter 4. Então, assim, realmente a vantagem é grande, mas como eu disse, né? Eu não descarto o Flamengo não, por tudo que o time já mostrou aí ser capaz de fazer. Né? Então, Opa, o que você acha que o Flamengo precisa fazer para desligar da Libertadores no Campeonato Brasileiro? Se é que isso é possível, tendo o técnico que tem também, que a gente sabe que o Renato Gaúcho, a mão de coça para tirar jogador, né, do Campeonato Brasileiro, pensando na Libertadores. A torcida, como você falou no programa passado, é mais uma coisa que preocupa a torcida do que o time em si. Será que o Flamengo realmente está preparado para não ganhar o Campeonato Brasileiro? Que a gente está falando até semana passada do time ser eliminado antes da final da Libertadores, o que agora ficou mais difícil. Que o Flamengo precisaria dar os 2 tropeções agora, né, contra Internacional e Grêmio, e o Atlético venceu os 2 jogos dele contra Juventude e Palmeiras. Aí o Atlético seria campeão. Né? O Flamengo provavelmente vai voltar da Libertadores e o Campeonato Brasileiro ainda vai estar para ser decidido. Ele vai ter que tirar a força sendo campeão ou sendo derrotado. Né? Sendo derrotado, a gente sabe que a pressão vai ser muito grande. Então ele vai ter que tirar essa força. O que ele tem que fazer? Ir ganhando, né? Ganhando ele volta mais tranquilo, mas também tem essa pressão, porque o pessoal fala muito, porque no Flamengo tem até um comentarista aí que fala muito isso, né? No Flamengo não pode isso de falar que o brasileiro tá de segundo lado. Isso é visão do comentarista. E não tem o Mauro César, né? O Mauro César falar o que fazer lá no Grêmio ele não pode fazer no Flamengo. Não pode por quê? Porque o Mauro César não quer? É porque não é o Mauro César que manda, né? Quem manda é o próprio Flamengo, a gente não sabe. Porque essas posições, elas não são externalizadas, né? O que passa para o público é que todos os campeonatos são importantes. Então, se realmente todos os campeonatos são importantes, o que você faria se fosse o Renato Gaúcho? Nesse sprint final aí? Eu focaria em manter à frente do Palmeiras, principalmente e ficar à frente do Palmeiras, que a gente inclusive já está escanteando ele da disputa pelo brasileiro, né? Tem chance mais. Se manter à frente do Palmeiras para chegar para a final com essa posição. Olha, na tabela do Campeonato Brasileiro, onde o melhor time vence, nós estamos à frente. Aqui o Palmeiras pode até ser campeão, porque é um jogo só e tudo, mas nosso time é melhor, nossa posição é melhor. E com isso você chega com mais motivação, né? Com mais moral para enfrentar o adversário. Então, mas isso aí vai acontecer. Se eu fosse o Renato Gaúcho, nesse momento, se eu fosse o Renato Gaúcho, eu focaria em manter minha posição no brasileiro e recuperar os jogadores mesmo, né? Recuperar os que estão lesionados e usar os jogos do brasileiro para testar o meu esquema tático que eu vou aplicar contra o Palmeiras, né? Sim, só para deixar claro o que eu tô falando que vai acontecer, é o Flamengo chegar na frente do Palmeiras na final da Libertadores. No final do ano a gente não sabe, às vezes o Palmeiras pode passar o Flamengo, né? Mas na final da Libertadores tá praticamente garantido, porque eu acho até porque o Palmeiras, se não me engano, não sei se ele faz 2 jogos ainda ou um jogo, mas ele teria que vencer os 2 e o Flamengo perdeu os 2. Né, contra Inter e Grêmio. Então, eu acho assim, na final da Libertadores, deve chegar primeiro. Então, o que você tá me falando é que se você fosse diretor do Flamengo ou Renato Gaúcho, alguém que mandasse lá, você não estaria mais preocupado com o título do Campeonato Brasileiro? Você acha que não tem mais jeito? De modo algum. O time é o atual bicampeão brasileiro, né, o que é difícil conquistar na era dos pontos corridos, né? Só Flamengo e Cruzeiro, né? Dois campeonatos seguidos, 3 então, né?
na época do São Paulo, o São Paulo fez isso, né? O São Paulo conquistou 3 campeonatos seguidos. Se eu não me engano, na era dos pontos corridos, não é isso, Rui? Sim, Então, é difícil você chegar nessa conquista de 3 campeonatos seguidos, né? tá certo. Então, acho que agora a Libertadores te gabarita a disputar o Mundial, né? Que é uma projeção muito maior, né? Internacional. Então, acho que o Flamengo está em busca disso. Fazer mais uma final de um campeonato mundial, de uma Copa Mundial. Entendo. Então assim, né? Eu acho que o Flamengo ainda devia ficar atento no Campeonato Brasileiro, porque pode desandar a coisa para o Atlético. Eu, como atleticano, tô cansado de ver isso, né? Na história. É, Acontece alguma sim. coisa ali. 2009 o time perdeu os últimos 5 jogos do campeonato. Se isso Tem aquela acontecer, máxima, né? Aquela máxima que veio da Fórmula 1 que funciona para muito esporte, né? Hoje sim, hoje não. né? Com o Rubinho, né? O Rubinho Barrichello Então acho, vencendo o Schumacher. Então, às vezes, essa vez do Atlético é o hoje sim, né? E não vai ter hoje não, não. Vai ser hoje sim mesmo. Se tiver então, hoje não, eu acho que vai ser aí hoje sim, acontece. né? Mas se for hoje não, vai ser o maior hoje não da história, né? Porque Vai ser igual vai aquele hoje não que você ser. ligava com um coleguinha, sala de aula, amigo do bairro, que era o hoje não só porrada mesmo, né? Você dava o hoje não, você batia no coleguinha, Com o famoso tá certeza. ligado, né? Se o Atlético perder esse campeonato, é o hoje não dos tempos de futebol na rua, Então briga você de rua. acha, até respondendo a pergunta da pauta aí, que eu voltei ela para a tela só para tirar ela da tela daqui a pouco, nós já vamos discutir o rebaixamento. Então, para responder a pergunta da tela aí, você acha que já tem um campeão, que nós não temos um campeonato brasileiro? Nós temos disputa pelo rebaixamento, pela Libertadores, pelo segundo lugar. Agora, o campeão é o Atlético, para mim, já há algumas rodadas já, pela postura, pela organização, pela estrutura, por como o clube tem lidado com isso, como a torcida tem lidado com isso. Com certeza o Juventude vai enfrentar uma torcida alucinada aqui no Mineirão. Os ingressos já foram todos esgotados, né? Em menos de um dia, né? Em Em menos de uma hora e 24 meia. horas. Uma hora e Em uma meia. hora e meia. O que é isso? Né? A torcida do Atlético pulverizou o tempo, né? É. Para esgotar os ingressos. Então, muito difícil perder esse brasileiro. E não podia perder o lugar É, da fila, não, Pablo. Só te interrompendo, lá tem uma fila para sim. comprar o ingresso. Você entra antes de comer. É igual quando vendia na bilheteria também, que o cara dormia 14 horas Uhum. na fila para comprar o ingresso. Tá assim É a também para mesma comprar coisa. ingresso lá no Mineirão. Só que você fica na frente do computador. Aí você vê lá, Uhum. você tá na posição 2.000 da fila. Se sua internet cair, você vai lá para a posição 28.000 quando volta. É igual na fila, que se você fosse comprar um cachorro quente, receber alguém, ele dar uma voltinha, fazer um xixi, você já era. Não pode perder a posição na fila, não. Isso aí Eu, até é eu um não erro, né? esqueço uma vez que eu dormi na fila de Independência para assistir Atlético Cruzeiro, aquele jogo que o Ronaldinho Gaúcho driblou metade do time do Cruzeiro, saiu do meio de campo carregando a bola. Na verdade, ele driblou poucos caras, mas ele saiu do meio de campo com a bola e só parou com ela dentro do gol. Eu era o terceiro colocado, né, o terceiro lugar da fila, quando o dia amanheceu, depois de eu passar lá 8 horas de madrugada lá, eu já era o 35º, 36º. Né, não Então, pode perder. acontece muito isso, você não pode dar mole, não. Pode dar mole, não. Mas eu também acho que o Atlético vai conseguir segurar esse título. Mas o Flamengo Sim, não tá deixando o Atlético relaxar, né? Porque vem de 3 vitórias. Antes tinha empatado com o isso. Atlético Paranaense. Antes tinha vencido o próprio Atlético. Se eu pegar os últimos 5 jogos, o Flamengo fez 13 pontos, o Galo 12. Então ele tirou um Uhum. pontinho nos últimos 5 jogos aí. Então Sim, o o Flamengo tem Flamengo é muito injetado melhor que fator os outros, né? anímico para o Atlético continuar batendo recorde de vitória. Se ele vencer a próxima, ninguém nunca na história do Brasileirão fez 14 vitórias seguidas. Sim, eu acho que esse time do Atlético está batendo alguns recordes. Não vai bater o recorde de pontuação. Mesmo que até ganhe tudo, vai ficar com 89. O Flamengo em 2019 teve 90, né? Mas tem grande chance de ser a segunda melhor marca dos pontos corridos. Inclusive de aproveitamento, né? Porque de 2003 a 2005 ó, eram 46 jogos, né? Depois foi 42 em Uhum. 2005. Mas em aproveitamento também o Atlético tem grande chance de ser o segundo maior. Eu acho também que nós já temos um campeão, mas assim, não entendo muito essa coisa de querer falar. Eu acabei de falar, né? Mas eu não entendo muito essa coisa de querer falar que já tem um campeão, né? Mas tem o que vai ser o campeão, provavelmente. Porque quando a gente compara com os outros anos,
inclusive vi muito isso na mídia, o pessoal falando do São Paulo do ano passado, né, que o São Paulo do ano passado abriu 7 pontos e tal, e nessa época do campeonato, se eu não me engano, o São Paulo estava perdendo a liderança pro Inter, né? Então quer dizer que ele começou a cair um pouco antes, né? Do que o Atlético. O Atlético já era para estar caindo aí se fosse perder o campeonato, eu acho, né? Aí vamos passar para a próxima pauta aqui, Paulo, que é justamente a disputa pelo rebaixamento. Mas vamos focar no time que tá lá, né? Que é o time de maior projeção, que é o Grêmio. A gente sabe que o Grêmio não é o único time que está disputando o rebaixamento. Se for pegar a tabela aqui, a gente vai ver também que o Sport ainda está disputando ali. O Bahia, que parecia que não ia disputar para cair, tá ali também com chance de cair ali na porta. Tem o Atlético Goianiense, tem o Grêmio. Provavelmente a gente só pode falar que o único time que caiu é o Chapecoense, mas o Sport também está bem próximo. Só que o Grêmio tem uma situação que eu até vou olhar aqui, que ele vem vencendo, né? Ele venceu 2 jogos e o próximo é contra o Chapecoense. E já vinha jogando bem. A pergunta que está aí na tela, que você não está vendo, é se a reação do Grêmio será suficiente. Né? Eu vou até trazer aqui os próximos jogos do Grêmio pra gente. O próximo é Chapecoense fora, né? O próximo é a Chapecoense, fora. Exatamente. Os domínios da Chapecoense, que normalmente é difícil, né? Mas esse ano não tem sido. Nesse campeonato não tem sido difícil bater a Chapecoense lá, na casa. Eu vou trazer aqui pra tela. Chapecó. Tá ocupando a tela inteira, eu vou diminuir aqui. Os próximos jogos da Chapecoense. Opa. Enfim, vou deixar na tela inteira enquanto eu resolvo um problema aqui. Mas tá aí na tela agora, você não tá vendo, mas já tá aí. A Chapecoense fora, depois pega o Flamengo em casa, o Bahia fora, São Paulo em casa, Corinthians fora e Atlético Mineiro na última rodada em casa. Uhum. Tá? Vendo 3 jogos fora, 3 em casa. Exatamente. 3 fora e 3 em casa. Aí vamos analisar isso aí do seguinte ponto de vista. Quais adversários do Grêmio não tem muito mais coisa para lutar no campeonato? Sim. Né? Ou vai estar também preocupado com outras coisas. A gente tá vendo, por exemplo, aí que o Grêmio pega o Flamengo em casa antes da final da Libertadores. O Flamengo com certeza vai estar modificado, porque a gente já conhece o Renato, né? Mas é o Flamengo, né? Então, aí é Chapecoense. Chapecoense não é possível, né? Chapecoense tá cobrando ingresso lá, parecendo que é final de campeonato. Porque querendo arrancar um dinheirinho, né? Se o Grêmio não vencer a Chapecoense, aí ele vai ser rebaixado, realmente. Esse jogo é um jogo chave. Se não vencer. É um jogo chave. E se não vencer? Se vencer, ele vai continuar na luta. Ele continua vivo na luta. Porque tem 2 confrontos diretos. Bahia e São Paulo. São Paulo, até se o São Paulo não tivesse ganhado ontem, ele ia estar na pauta aqui também. Disputando rebaixamento, né? Mas ele ganhou, eu tirei da pauta. Aí não, Bahia São Paulo não vai lutar para não cair, não. Pro Grêmio é importante o São Paulo ganhar jogos, né? Até o jogo do Grêmio. Sim. E até o dia 2 de dezembro, que é quando ele enfrenta o São Paulo já vai ter feito 2, 3 jogos, então pode ser que o São Paulo já vai ter resolvido sua vida com relação ao rebaixamento, porque no momento ele tem 41 pontos, né? Diferente de quem tem 39, que às vezes precisa de 2 vitórias para se salvar em 5 jogos, mas às vezes você não consegue as 2 vitórias, às vezes você perde os 5 jogos, empata uns, perde outros, vence um, empata 2, né? E os outros 2 você perde, aí já complica. Atlético Mineiro na última rodada. Talvez o Atlético já campeão, time reserva. 3 pontos pro Grêmio. Vamos ver aqui, ó. Eu acho, vê o que você concorda comigo. Vamos fazer uma projeção aqui. Chapecoense e Atlético. 6 pontos. Isso, vitória do Grêmio. Vitória do Grêmio. São Paulo em casa. Você acha que São Paulo já vai ter se livrado? Vai ser na... Eu acho que já. Então, eu acho que já, mas... O que a gente coloca aí? Olha, eu colocaria um empate, viu? Um empate. Bahia fora. Bahia não vai ter livrado ainda não, provavelmente. Não, Bahia fora... Pode ser que o Grêmio rebaixe o Bahia nesse jogo, por exemplo, se ele conseguir uma vitória. Mas ele vai faltar 3 jogos, né? Rebaixe, se você fala, pode ser decisivo, né?
Decisivo, é. Mas Quando eu digo rebaixo ou alguma coisa. Na luta pelo rebaixamento existem pontos importantes que você precisa conquistar, né? O Cruzeiro precisava, em 5 jogos, de uma vitória em 2019. Ele só foi saber disso, que ele precisava de uma vitória, ao final do campeonato, né? Sim. Então você vê como é que foi importante. Era importante ele ter tido uma vitória antes, que desse ânimo no próprio jogadores. Ele poderia até ter vencido mais alguns jogos se tivesse tido uma vitória. Mas no final do campeonato a gente descobriu que só uma vitória, mais uma vitória, ele teria sido salvo. Sim. É importante demais vencer jogos. Então, Bahia, você põe vitória. Mesmo sendo lá na Bahia. Vitória foi vitória do Grêmio. Isso. Então, você põe vitória contra o Bahia, empate contra o São Paulo, eu ponho o contrário. Empate contra o Bahia, vitória contra o São Paulo. Já tá dando 10 pontos. Aí sobra o Flamengo antes da final da Libertadores e Corinthians fora. Corinthians eu acho que o Grêmio vai aguentar, não. Os corintianos tá doido pra pegar o Grêmio, porque o Grêmio que rebaixou o Corinthians lá em 2007, né? Verdade. Estão doidos pra pegar o Grêmio. Isso é coisa de torcida, aí né? pode marcar uma derrota, Isso é coisa de torcida, mas aquele time do Corinthians, eu acho que tem muito torcedor lá dentro, né? Então, você vê Fábio Santos, esses caras são tudo torcedor, Fagner. Gabriel. Tem muito torcedor lá dentro, Gabriel, Jô, pela história que tem. Exatamente. Então, acho que eles vão querer ali deixar o Grêmio. Os jogadores da base, né? É bom que eu acho que se o Grêmio chegar na última rodada precisando de uma vitória, eu acho que ele escapa. Mas contra o Corinthians, eu acho que perde. Fora ainda, em São Paulo, né? Corinthians. Com 10 pontos, ele não escapa, né? Então, isso que a gente vai ver daqui a pouco. Eu acho que não. Ele precisa de vencer o Flamengo. Esse jogo contra o Flamengo. Precisa de vencer o Flamengo, em casa. E o Flamengo contra o Grêmio, no Brasileiro, perdeu, né? Eu acho que é muito comum no Brasileiro, você sabe o quê? Um time não conseguir ganhar do outro em nenhum jogo. Assim, tipo, já perdeu o primeiro jogo no turno, não conseguir ganhar no segundo. Igual aconteceu o Atlético Chapecoense. Até vai ser campeão brasileiro, se for campeão brasileiro, perdendo 4 pontos para Chapecoense. O que Agora eu não sei que nível o Renato Gaúcho, ser o técnico do Flamengo, vai interferir nisso. Eu não. Dificilmente alguém pensa nisso. Todos os clubes trabalham para vencer, para conquistar vitórias. Mas é um fator anímico. Você entra em campo, só. Eu acho, sabe por quê? Eu acho que o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, ele armou para cima do Flamengo, o Filipão. Porque ele tomou o primeiro jogo da Copa do Brasil, tomou de 4, não foi? Em casa. Foi. Aí foi jogar com o Flamengo o jogo de volta e depois, 1 ou 2 jogos depois, ia ter o jogo do Brasileiro. E o Grêmio entrou com o time reserva no Maracanã, ele já sabia que ele ia... Ninguém entendeu. Aí depois os caras armaram aquele jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro e ganharam lá, né, dentro do Maracanã. 1-0 pro Grêmio, não foi no Campeonato Brasileiro? Foi. Então, isso aí, se não for fator anímico, não é mais nada. Porque os caras falaram, os caras tiraram nós. Aí é o sobrenatural de Almeida, né? Os caras tiraram nós da Copa do Brasil, tiraram. No Brasileiro, eles não vão ganhar ponto nós. Foi o revide, entendeu? E eu acho que se eles tiverem essa postura lá no primeiro turno, eles vão ter agora de novo. Eu acho Com difícil, certeza. Eu acho difícil o Flamengo. Eu acho que eu colocaria 1 ponto contra o Flamengo aí, 11. O Grêmio fazendo 11 pontos até o final. Ficaria com 43. Aí vai depender, né? Seria rebaixado do mesmo jeito, né? Pô, grande chance de ser rebaixado. 50%. Na minha projeção aqui, ele faz 9, 12, 13 pontos. Aí talvez já escaparia. Talvez já escaparia. Então você tá rebaixando o Grêmio e eu tô salvando nas nossas projeções aqui. Eu tô colocando uma pontuação ali que não dá pra saber, né? 43. Não, nem a minha. A minha também é a suposição. A sua é mais fácil, eu acho. Ele vencendo o Flamengo e Atlético, hein? O primeiro e o segundo colocado atual do Campeonato Brasileiro. O Atlético não vai querer mais nada com nada, né? E eu acho o seguinte, se o Flamengo perder ponto contra o Inter, vai ficar mais difícil pro Grêmio. Por quê? Porque se o Flamengo perder ponto contra o Inter, vamos imaginar que o Atlético segue vencendo. Se o Flamengo perder ponto contra o Inter e perder contra o Grêmio, até pode ser campeão contra o Palmeiras. E eu não sei se o Flamengo quer chegar na final da Libertadores com o Atlético sendo campeão brasileiro antes. Né? Então acho que o jogo do Inter vai ser muito importante pro Grêmio. É bom se bobear é bom pro Grêmio o Flamengo ganhar do Inter, entendeu? É bom pro Grêmio torcer pro Flamengo ganhar do Inter. Porque o Inter e o Grêmio não estão disputando o mesmo campeonato.
Então, assim, é melhor para eles Não. torcer, porque aí o Flamengo chega mais tranquilo para jogar contra o Grêmio. Porque se perder pro Inter, eles vão querer ganhar do Grêmio. É. Claro que Eu vejo, querer. eu vejo, eu tô pensando favorável ao Grêmio, até por isso, porque você olha e pensa assim, o Inter e Flamengo disputaram o título até na unha, até a última rodada da temporada passada, 2020. Então é um jogo que todo mundo quer ganhar, tanto o Inter quanto o Flamengo, né? E o jogo tanto vai desgastar o Flamengo, né? Pelos dois terem essa rivalidade recente já, quanto vai desgastar o Inter. Mas se o Flamengo vence, ele fica tranquilo, ele garante essa distância do Grêmio, do Palmeiras, né, como segundo colocado, para fazer o jogo da final da Libertadores. E se o Inter vencer, ele já joga o Flamengo para cima do Grêmio, né? A responsabilidade. E o Inter, claro, quer ver o Grêmio rebaixado. Com certeza. Então, para nós encerrar essa parte aqui, se fosse para colocar um dinheirinho, você colocava a favor ou contra o Grêmio? A favor do Grêmio, pelo que eu pude fazer aqui agora, observando aqui os jogos e pensando junto com você aqui, eu estou livrando o Grêmio, apesar de, como cruzeirense, guardar um certo rancor deles. Quando o Cruzeiro foi rebaixado, eles cantaram, né? Quando o Cruzeiro lá, foi um dos primeiros torcidos a gritar que o Cruzeiro era a Série B. Mas essas coisas a gente tem que esquecer, né? Hoje é um novo dia, amanhã... De forma alguma. Temos rivalidade, né? Tem rivalidade contra o Grêmio, tem rivalidade contra o Palmeiras, mas contra o Atlético, né? Mas aqui nós temos que fazer uma análise fria mesmo. E a minha análise, eu tô salvando o Grêmio. Nossa, que análise fria é essa, hein? Salvar o Grêmio, pô. Eu não coloco nem um real no Grêmio. Depois de tudo que ele fez com você, né? Eu não coloco nem um real no Grêmio, eu não gosto do Grêmio também. Gostar mesmo, eu só gosto do Galo e do Paraná Clube. Pergunta por quê, não, mas eu gosto do Paraná. O Paraná é um time legal, o Tamanduá, às vezes é pelo Tamanduá que eles têm na camisa. Rebaixou, né? Rebaixou pra Série D, agora ficou melhor ainda. Ficou melhor ainda de torcer, né? Agora que tá bom. Eu realmente torço só pro Cruzeiro, assim. Fora isso, eu tenho algum apego a um time lá na Inglaterra, que é o Leicester, né? Que também tem o símbolo da raposa, e isso me chama a atenção pelo fato de eu ser cruzeirense, assim. E ele não é um time dos grandes, o Big Six, né? E ele foi campeão aqui no século XXI da Liga Inglesa, tá tentando todo ano ir para a Liga dos Campeões, né? Eu torço só pro Galo, né? Aí já tá mas torcer só Cruzeiro, né? A próxima pauta aí, quem chega melhor na Sul-Americana? Que é a última pauta antes da intervenção paralela, você tá chegando aí vendo o Fator Anime pela primeira vez, nós temos um quadro aqui que é o quadro do Pablito, ao final, é a opinião. Opinião de quem conhece, não é não, Pablito? Exatamente. O cara vai trazer só as pérolas aí. Eu não sei nem o que ele vai falar essa semana aí, vamos ver, né? O famoso Paranauê do Pablito. Eu já sei sim, porque ele já me falou que eu já até criei a arte aqui. Não dá pra mentir, né, Pablito? Não dá pra mentir, não. Foi na tela aí que nós vamos Mas antes a gente vai falar aqui da final da Sul-Americana, Atlético Paranaense e Bragantino. Quem que você acha que chega melhor nessa decisão e por quê, né? Que você acha? O Atlético Paranaense, por já ter sido campeão, por ter abandonado já a disputa no Brasileirão há mais tempo, né? Focado nessa final, enquanto o Bragantino briga lá em cima, já querendo uma posição melhor no campeonato atual, né? Do que foi o campeonato da vez passada. Não vejo o Bragantino ainda com um time formado para ser campeão de algo ainda. Eu acho que eles têm que continuar mantendo esses passos, continuar na mesma pegada, aí sim eles podem almejar, mas não acredito que a Atlético Paranaense vai perder esse título. Esse jogo que marca a apresentação da banda Barões da Pisadinha, né, nessa final. Eu não sei se vai ser antes, ou no intervalo da final. Isso é um negócio legal, né? Como acontece no Super Bowl, né? Imagina um show do intervalo, 15 minutos, sem perder a amizade, né? Barões da Pisadinha, cortando na alta, você já abre os portões da torcida ali no estádio, para todo mundo ficar junto, aquela boate, e depois você fecha, cada um volta pro seu canto e volta pro segundo tempo. Seria um sonho, né? Ô, Pablo, você citou uma situação aqui
que eu queria ver. Será que isso mais ajuda ou mais atrapalha o time ter abandonado o brasileiro há algum tempo, né? Foi assim que você falou. Porque o Bragantino ainda tá ali no brasileiro. Isso não é também uma faca de dois gumes, não? Porque você não acha que atrapalha o entrosamento? Todo mundo fala tanto do entrosamento, né? Da continuidade. Como é que você vê isso? Na questão Hoje do em dia você futebol em tem vários tipos geral de treinamento fora e do do jogo, né? Atlético Paranaense especificamente, porque parece que é um tipo de política do clube, né? Sempre eles fazem Uhum. isso. Então, pode O falar. Atlético Paranaense colocou como prioridade para ele vencer esses campeonatos de torneio mata-mata internacional e nacional, né? Provavelmente ele pensa em vencer um brasileiro, mas não agora. Então, isso é uma prioridade para ele: vencer a Sul-Americana, vencer a Copa do Brasil. Essas são as prioridades. O Bragantino ele quer manter uma boa equipe, manter um bom futebol, criar um padrão de jogo, formar jogadores, comprar jogadores mais novos para formar eles lá dentro do Bragantino, para criar uma identidade, né? E eu acho que ele ainda está nesse caminho. O Atlético Paranaense já está mais consolidado nisso. Se a gente for pensar o próprio brasileiro mesmo, quando o Atlético Paranaense poupou, ele fez um bom jogo contra o melhor time do campeonato, que é o Atlético Mineiro, em casa. O Bragantino, quando poupou, perdeu. Né? Sempre que Sim. poupou, perdeu. Então, se você vê até o Mas time tem o, reserva do Atlético Paranaense é melhor do que o mas, time reserva do Bragantino. mas tem o outro lado. Que é que se o Atlético Paranaense está acostumado a poupar mais, o time reserva está acostumado a jogar mais também. Né? Sim, Então tem verdade. isso. O Bragantino, velho, eu acho que são dois times muito ambiciosos, né? Eu acho que são dois O times Atlético Paranaense bem, acabou de eliminar o Flamengo da bem Copa do ambiciosos. Brasil na semifinal. Isso é Não. grandioso. Então você acha que o O Atlético Paranaense, Bragantino time tem o por que para time, mostrar? então, time por time, você acha que o Atlético Paranaense tem um time melhor? Apesar da Com posição do certeza. brasileiro, né? E é muito louco isso, né? Porque você vê que um tá bem acima do outro no Campeonato Brasileiro. Mas eu também acho. Agora pensando, talvez eu nem acharia, mas agora você falando, eu acho que sim. Acho que o Atlético Paranaense. Eles enfrentaram agora há pouco tempo no Campeonato Brasileiro, né? E o Atlético Paranaense venceu. Eu não sei como é que tava o time reserva, quem tava com reserva, quem não tava. Eu sei que o Atlético Sim. Paranaense venceu o Bragantino agora no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense não pode deixar o brasileiro completamente de lado, porque precisa de uma vitória ainda. Mas eu acho que eles estão tão tranquilos com isso. Acho que eles não têm a menor dúvida de que eles vão ganhar um jogo e vão escapar do rebaixamento. Eu acho assim, tá, tipo, eles não têm a menor dúvida em relação a isso. Mas ninguém tem, né? Nem a gente. Também acho. Então E a gente você é acha só que corneteiro mesmo. você acha que quem chega melhor até Paranaense, né? Porque tá há mais tempo aí, né, na estrada também. E eliminar o Flamengo realmente, hein, Pablo? É um bom indício, cara. Os caras terem eliminado o Flamengo do jeito que ele eliminou, mostra que talvez eles passaram por um desafio que o Bragantino não passou ainda, né? Que é Não essa questão passou. assim E ele de. precisa desse título para ter alguma chance contra o Atlético na final da Copa do Brasil. Ele tem que chegar com alguma coisa para mostrar. Se ele perde o Bragantino, ele já mostra fraqueza já. A Copa do Brasil já começa a ficar difícil para ele. Sim. Já Acho que o complica. Bragantino Ele tem mais sempre. responsabilidade do que o Bragantino, né? De vencer. Sim. O Bragantino é um time muito planejado, né? Mesmo assim, eu acho que ganhando esse ano a Sul-Americana, eu acho que seria algo que ainda não estava naquele planejamento, né? Assim, ganhar já um título Sim, importante pode e tal. acontecer. Eu não estou Pode falando que acontecer. não pode acontecer do Bragantino vencer. Até porque é um jogo só, igual eu te falei, nem sempre o melhor time vence numa Copa, numa disputa Sim. de mata-mata, ainda mais um jogo. Então acho que pode acontecer, mas eu não acredito. E se acontecer, isso não mostra que o Bragantino agora é um papatítulo e que ele é melhor que o Atlético Até Paranaense, porque é um que é jogo um só, né? A gente grande já time falou do sobre futebol isso também. brasileiro. Não, não é ainda. Sim, não é ainda. A O Sul-Americana não vai dar Atlético esse Paranaense som. disputa ainda. O Atlético Paranaense está nessa briga, né? De se consolidar como os gigantes, de estar ali sempre na briga com eles. Se ele Tá perder essa certo, oportunidade, se ele perder essa chance, vai tá ficando certo. cada vez mais distante. Vou colocar aqui na tela agora, então, a última parte, né, do nosso programinha aqui, que é justamente, pessoal, a intervenção paralela. O tema que o Pablito resolveu falar para nós aqui hoje é a Liga de Clubes. Não sei se vocês estão Sim. acompanhando. Eu vou até deixar aqui na descrição 2 vídeos meus lá do meio do ano sobre o início dessas conversas da Liga de Clubes, né, quando os times começaram a se reunir ali para tirar isso do papel. Né? E eu achei bom, Pablo, poder falar sobre isso aqui, porque é uma coisa muito importante que está acontecendo aí, né? Então,
Vamos lá, Pablo, pode contar para nós o que está acontecendo aí a respeito da Liga de Clubes. É, O que está na tela é assim, Liga de Clubes vai sair? uhum. Agora nós temos a ampulheta já girou, né? Já viraram a ampulheta para a areia começar a cair. Nos últimos dias, né? Acho que, se eu não me engano, sexta-feira passada, né? Os clubes entregaram uma carta, né? Houve os clubes assinaram uma carta, né? Um termo de responsabilidade, né? Com a empresa liderada pelo advogado Flávio Sveiter, né? Que é a Codajas Sport Capital, né? Codajas Sport Capital, no qual eles se comprometem a não vender, né? Por enquanto, os direitos de transmissão e os direitos comerciais de imagem do clube, aquilo que ainda não foi negociado, né? Os clubes normalmente têm negociado esse direito de transmissão, imagens e direito comercial até 2024, né? Então, eles assinaram um termo com que eles se comprometem a não negociar para além de 2024, para que isso fique em aberto caso a Liga dê certo, né? E é durante 2 meses, os próximos 2 meses, né? Desde sexta-feira passada, onde essa carta foi assinada, né? Nem todos os clubes da Série A assinaram, apenas 18 clubes assinaram, né? Nem todos eles são da Série A, né? Da Série A, Fluminense, Juventude, Sport e Atlético Paranaense e América não quiseram assinar ainda tem dúvidas sobre o projeto, ou espera alguma coisa acontecer, por exemplo, às vezes até a posição deles mesmos ao final do Campeonato Brasileiro, né? Se eles vão estar no rebaixamento, se vão estar na Série A ainda. Por Mas, que ou será? seja, 18 clubes de peso do futebol brasileiro assinaram esse termo de compromisso com a empresa do Flávio Sveiter, a Codagem de Esporte, para não negociar ainda esses direitos de imagem, essas cotas, né? Para que a empresa do Flávio Sveiter tenha tempo de fazer um valuation. O que é um valuation? É uma pesquisa no mercado onde você vai ver a valoração daquele produto. E o produto é o Campeonato Brasileiro. Então, o Flávio Sveiter se compromete a buscar um investidor para essa liga, né? Onde os clubes vão ser mais organizadores do que a própria CBF, eles vão ter mais autonomia para organizar o campeonato, né? O que hoje é muito fraco, né? Essa autonomia dos clubes é muito pequena. Para você ter ideia, na Assembleia Geral Eleitoral da CBF, os presidentes das federações estaduais têm peso maior do que os clubes da Série A ao votar, né? E do que os clubes da Série B também. Então, até o artigo 24, né, do Estatuto da CBF, que rege os pesos, né, a diferença de peso nos votos da Assembleia Geral. Os clubes querem mudar então, isso, a gente né? precisa... os clubes querem ter mais autonomia para tomar as decisões, né? Eu acho que é uma boa iniciativa os próprios clubes organizar o brasileiro, né, a partir de 2022 mesmo, se der certo, essa proposta do Flávio Sveiter, né? É óbvio que o Flávio Sveiter não é o único interessado nisso, a empresa Codagens Sports Capital não é a única interessada nisso, mas ele pediu para que os clubes assinassem esse termo exatamente para ele ter um tempo para fazer o valuation, para buscar esses investidores, para saber qual é o valor do Campeonato Brasileiro, para os clubes terem oportunidade de saber também quais investidores estão interessados, e para o próprio Flávio Sveiter ganhar tempo, caso ele queira cobrir, né, a oferta que um possível investidor venha fazer para adquirir essa liga, né? Essa liga que o investidor teria 25%, né, de todas as receitas, e 75% ficaria com os clubes brasileiros, né? Então, esses 25% a gente não sabe qual vai ser esse valor, né? Mas já tem um valor do valor mínimo. disposto. Já O valor se mínimo foi comprometeram a colocado pagar. pela própria empresa Codagens, né? Sports Capital. Ela mesma já avaliou o Brasileirão em 4 bilhões. E se responsabilizou a não ser menos que isso, né? A não ser Então, menos se que o isso. valuation der Exatamente. menos que isso, problema. Exatamente. Ou seja, Isso é um bom indício. esse valor já é o mínimo. E 18 clubes se interessaram nisso, até porque o momento econômico da grande maioria dos clubes brasileiros está no vermelho, né? Entendi. É o pior possível, o pior cenário possível. Temos clubes brasileiros gigantes devendo na casa de R$1 bilhão, né? Então, injetaria um fator anímico, né? Para esses clubes, esse valor de 4 bilhões garantido já pela Codagens Sport Capital, para eles pagarem
as suas dívidas, né? Resolverem suas questões financeiras, né? Agora, as questões negativas desse contrato, que existe uma parte de clubes brasileiros, né, liderados aí pelo Fluminense e o Atlético Paranaense, que questionam esse acordo com o Flávio Sveito, né? Eles acham que você pode estar trocando um valor maior no futuro pelo socorro agora no presente, nesse momento de crise, né? Que você está hipotecando o futuro. Isso foi O falado. próprio presidente do Fluminense acha que esses 25% do valor da receita total do Campeonato Brasileiro seria muito para um investidor, né? Que esses 25% seria um valor muito grande para deixar na mão do investidor, se ele, caso queira comprar a proposta da Liga agora, né? O presidente do Atlético Paranaense e o do Fluminense são essas principais forças de oposição no momento, né? Eu até não vejo neles uma força tão significativa. Né? O próprio Fluminense tem várias dívidas, vive vendendo jogador da base, sem nem mesmo eles estourarem para equilibrar as receitas, então não vejo que ele tem moral, né, para ser oposição, e o Petragga muito menos, pelo aspecto de como o Petragga age como presidente do Atlético Paranaense. Ele se envolve em várias polêmicas, ele é um cara que, ao falar de questões econômicas, ele é extremamente rude, ele é antiético, né, até, então, para mim, são figuras irrisórias. Se eles são oposição, só mostra que a gente tem que realmente acatar a proposta de criar uma liga e de que seja inicialmente dessa forma, como propõe o Flávio Sveiter. Eu nem sei se tem ligação com o Luiz Sveiter, né? O ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Às vezes são parentes, né? Mas, ou seja, provavelmente são gente ligados ao mundo do futebol, né? É advogado também, né? O Flávio Sveiter, advogado dessa empresa, né? Seria uma forma de financiamento, né? Para os clubes agora no momento, esse dinheiro entrando, e a partir de 2024 as coisas poderiam ser diferentes, dependendo de como fosse a captação desse investidor realmente. Eu até dei um nome aqui, ontem a gente conversou, né, Rui? Eu falei que é o Plano Marshall do futebol brasileiro, né? Concessão de créditos sem garantias, né? Para qualquer investidor. Então, acho que veio no momento bom. O Plano Marshall, ele se deu no pós-guerra mundial, pós-segunda guerra mundial, né, quando os Estados Unidos financiou a reconstrução dos países europeus do bloco ocidental, né, os blocos que não estavam alinhados à ex-União Soviética. Então, agora seria a concessão de crédito para clubes brasileiros após essa terra arrasada, né? Sim. Que a gente tem visto ser economicamente o futebol brasileiro, que é uma grande marca, é um dos maiores campeonatos do mundo. Para mim, criando a Liga Nacional, né, a Liga de Futebol, a Liga do Brasileirão, né, vamos dizer assim, fortalece os clubes, retira um pouco de poder da CBF, que no momento está sem moral, a CBF não tem moral para fazer nada, né, está com o presidente interino. Eu até tive que anotar o nome dele aqui, porque eu não lembro de cabeça o nome do interino, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Antônio Carlos Nunes é o presidente interino da CBF. O caboclo anterior saiu por acusação de assédio, o Ricardo Teixeira por diversas falcatruas, né? Então, e parece que a coisa continua, assim, nós não vamos ter um resgate moral da CBF. Sim. Nós vamos ter cada vez mais diminuído a sua participação. Talvez ela se envolva mais com a organização da Copa do Brasil e a seleção brasileira somente, né? Mas se caso for criada essa liga, os clubes podem eles mesmos se organizar para fazer, inclusive, uma Copa da Liga, né? Substitua a Copa do Brasil, ou mesmo que concorra, né? Assim como a gente tem a Copa da Liga Inglesa, a Copa do Rei na Espanha, sim, e mesmo assim tendo outras Copas em disputas, né? O futebol europeu serve de exemplo para essas coisas, o futebol inglês, principalmente por ser hoje a liga mais forte do mundo, né? Não vejo que o Brasil perca em termos técnicos para as grandes ligas de futebol do mundo, né? O formato até que o Flávio Sveiter está cogitando aqui seria mais parecido com a liga italiana do que com a liga inglesa, né? Pela forma de contrato que eles estão propondo. Mas eu não vejo a liga brasileira sendo formada como mais fraca que a espanhola, que a italiana,
né, que é a holandesa, que é a francesa, de forma alguma. Eu vejo elas no mesmo nível, disputando com a Liga Inglesa, né, que é a maior do mundo. A questão financeira realmente não vai ter como concorrer, eles vão ter mais dinheiro para os clubes lá, mas aqui nós podemos ter um futebol do mesmo nível, né, ou próximo, ou até igual, dependendo do nível de investimento. O futebol brasileiro está carente de investimento, né? O futebol como um todo, a Série A, a Série B, a Série C, a Série D, precisa ser melhor organizado. A gente tem que tratar o futebol brasileiro como um produto de mercado com muita qualidade, né? A gente tem que tratar de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Principalmente no cenário de crise econômica, política econômica. Aí o futebol acaba sendo apenas um passatempo, mas não, o futebol é um esporte, é sério, né? É profissional, então a gente precisa tratar o futebol aqui no Brasil com mais seriedade para dar mais oportunidade para os jovens, para ter mais clubes com renda no azul, né, vamos dizer assim, com renda boa, para que os torcedores sejam mais valorizados também, tenham mais participação, né, na tomada de decisão, sejam mais escutados, né, a sua opinião, o torcedor de modo geral. O produto futebol no Brasil é muito desvalorizado, até porque nós temos uma confederação, né, que é a CBF, que é muito fraca, que é mais voltada para os seus Afiliados. seus afiliados, para os seus interesses internos, Tá né, do que para o próprio futebol de fato. Senão nós já teríamos a Série C em pontos corridos, a Série D em pontos corridos, né? Uma Série E, talvez, onde a gente abrigaria os demais times que passaram uma parte do ano sem jogar. Né? Então, a criação dessa liga pode ser um start, né? Para a gente começar a pensar qual o real valor do futebol brasileiro, né? Qual o real valor? Se a gente souber esse real valor, se a gente conseguir investidor, nós vamos poder depois trabalhar. Olha, a Série A vale tanto, a Série B vale tanto, a C vale tanto, a D vale tanto. E a gente sabe que a disputa por pontos corridos é o melhor formato para ser mais competitivo, para valorizar os clubes que investem mais e que formam melhores times, né? E que entrosam esses times e que demonstram melhor futebol. E para que a gente não deixe o futebol morrer onde o dinheiro não chega, né? Os clubes que às vezes disputam estaduais e não disputam nenhum tipo de campeonato nacional, nenhuma taça nacional. Tá ótimo. Esse é um assunto que daria um debate maior, mas a intenção dessa parte final é só a sua opinião mesmo, né? Para a gente poder encerrar. Né? Exatamente. Eu até anotei mais coisa aqui, só que eu acho que é melhor a gente focar nisso aí, porque os clubes têm 2 meses para... O Flávio Sveiter tem 2 meses para acionar um investidor. Os clubes têm esses 2 meses aí para pensar melhor, para ver quem vai aderir, inclusive os times da Série B, né? Assim que a Série B acabar, provavelmente vai começar a aderir também, vai começar a focar nisso aí. Série B. Quanto que eles podem lucrar, né? Os clubes da Série B, né? Tá certo. E os da Série A, esses que ainda não assinaram, eles têm que chegar num acordo para poder assinar. Tá ótimo. Então tá, Pablito, muito obrigado pela participação aí mais uma vez. Toda semana a gente vai estar aqui, né? Eu que agradeço. Eu que agradeço, tá? É doido. O pessoal aí com certeza tá ganhando com a sua participação aí no canal, né? É melhor, né? Dá para ser antidemocrático, mas de 2, né? É melhor que de 1. Então tá bom, Pablito. Vou encerrando por aqui. Um abraço e até mais.